Olá, queridos! Graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Anderson e nós estamos começando mais uma aula sobre da nossa escola de prosperidade bíblica. E hoje nós vamos começar uma nova série muito legal que é Conhecendo a Deus, né? O nosso tema hoje é Conhecendo a Sua Soberania, Soberania de Deus, né? É, eu quero te agradecer, você que está nos assistindo, que está compartilhando os vídeos, que está nos dando like, né? Isso tudo nos ajuda a crescer o canal para que a gente possa alcançar outras pessoas, né? É, Isso é uma forma também de fazer missão. Você está fazendo missão toda vez que você compartilha o nosso vídeo, toda vez que você dá um like, toda vez que você é, enfim, que você comenta, você vai nos ajudando, porque a plataforma do YouTube vai entendendo que os nossos vídeos estão sendo relevantes para pessoas e eles vão indicando para outras pessoas também, tá bom? Então, muito obrigado mesmo por você estar fazendo parte desse tempo aqui, né? Lembrando que as nossas aulas, elas são curtinhas, rápidas, né? Porque nosso interesse não é te encher de conteúdo, né? Então, encher a tua cabeça de coisa. A gente vai devagarzinho, vamos construindo uma ideia no decorrer de toda as nossas aulas aqui, tá bom? Então, hoje nós vamos falar exclusivamente sobre a soberania de Deus e vamos falar sobre o que implica essa soberania, o que é essa soberania e como que ela se desenvolve, tá? É lógico, né, irmãos, assim, conhecer a Deus na sua dimensão mais completa, nem os mais íntimos do Senhor ao longo da história tiveram essa condição, porque é, é totalmente fora daquilo que é a nossa mentalidade, daquilo que é a nossa condição humana, né? Nós não temos como conhecer a Deus na sua totalidade é, com a nossa mente humana, né? Então a gente vai tentar aqui dar alguns pontos que as escrituras nos mostram que são importantes para as nossas vidas, para que a gente possa entender. Nós vamos falar sobre, ao longo dessas aulas, nós vamos falar sobre a soberania de Deus, que é hoje, vamos falar sobre Deus, o justo juiz, nós vamos falar sobre a misericórdia de Deus. Então são alguns assuntos bem interessantes que mostram o caráter de Deus, que as escrituras mostram e a gente vai poder conversar aqui, tá bom? Então hoje nós vamos começar falando sobre a soberania de Deus e nós temos vários versículos. Você que faz parte do nosso grupo de estudo vai receber a apostila pronta, né? Que eu fiz e a irmã Elis, ela editou pra gente, fez tudo, tudo bonitinho aqui, ordenou as ideias e tal. E tenho certeza que vai ser muito bênção. Você vai receber aí no nosso grupo de WhatsApp, tá? Direto no seu celular. Aí você pode acompanhar, alguns irmãos estão imprimindo as apostilas e vão fazendo anotações nos rodapés e tal. Então eu estou muito feliz com o que tem acontecido aqui na nossa escola, tá bom? Então vamos lá. Primeiro versículo que nós vamos usar é Romanos 11:36. Ele é muito famoso e ele fala sobre a soberania de Deus. Olha o que diz esse versículo. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse versículo já nos dá uma ideia da dimensão do que é a soberania de Deus. Pois dele, para ele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, tudo é dele, tudo nasceu através dele e todas as coisas são dele. Né? Então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que o nosso Deus, ele é um Deus que é dono de tudo, criador de tudo, e não existe nada que fuja do seu controle. Tá? Ele é soberano sobre tudo. Primeira coisa, ele é soberano sobre o governo das nossas vidas. Olha só o que diz Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 diz assim: Pois é Deus
quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, tudo que está se movendo dentro de nós é pela vontade do nosso Senhor, né? Pois é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar em nós, de acordo com a sua bondade. Então, o que vai governar as nossas vidas é a bondade de Deus, e essa bondade de Deus vai ministrar em nós tanto o nosso querer quanto o nosso agir, né? Então, esse desejo que às vezes vem no seu coração de conhecer mais a Deus, de ficar na expectativa pela nossa próxima aula, tudo isso vem pela bondade de Deus na sua vida. E o fato de você pegar tudo isso e colocar em prática, tudo isso vem de Deus, né? Nem o nosso desejo de buscá-lo vem de nós mesmos, mas sim dele. Ele coloca isso sobre as nossas vidas. Ele é soberano sobre os nossos dons. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Aqui é muito interessante essa passagem, porque ele fala que tudo aquilo que recebemos vem de Deus. E ele encerra essa mensagem, esse versículo, dizendo que Deus não muda. Às vezes eu fico observando algumas pessoas, né, alguns irmãos que ensinam as escrituras também, são pregadores e tal, e são pessoas fantásticas, mas às vezes dá a impressão que eles servem um Deus, né, o nosso Deus, na verdade, né, ele é meio bipolar, porque, tipo assim, às vezes Deus abençoa, às vezes Deus não quer mais abençoar, às vezes Deus tá feliz com a gente, às vezes ele tá chateado com a gente, né? E a Bíblia diz que aqui nesse versículo fala que não há inconstância no nosso Deus. Ele é pleno em tudo, reto em tudo. Aquilo que ele determinou, aquilo que ele te deu, aquilo que ele depositou na sua vida, sejam dádivas, dons, tudo isso que ele colocou sobre você, ele não retira, isso é irrevogável, amém? Então, o nosso Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, amém? Nós existimos a partir dele. Olha só que interessante, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2,7 diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem tornou um ser vivente. Ou em algumas versões está dizendo assim: e o homem se tornou alma vivente, né? Então o que eu entendo com isso aqui? Primeiro, somos corpo e espírito que se tornou uma alma. Amém? Então, a junção do corpo e a junção do corpo que foi feito com barro e o espírito soprado por Deus nas narinas do homem. Desculpa. Nas narinas do homem, o transformou em alma vivente, em uma alma. Amém? Então, nós existimos a partir dele. A nossa criação veio dele. Então, a soberania de Deus decidiu criar o homem. Amém? Eu não creio, eu respeito quem acredite, né? Eu preciso respeitar as pessoas que pensam diferente de mim. Crie o hábito de respeitar quem pensa diferente de você, mas guarde a sua ideia, os seus pensamentos, guarde em você, né? Mas eu respeito quem acredita que o homem é evolução. Eu acredito essas coisas. Eu respeito. Eu não acredito, mas eu respeito, né? Agora, eu acredito que a nossa origem veio de Deus. Eu acredito que em nós está a digital de Deus. Eu acredito que Deus formou o homem, né? Se aqui nós podemos dizer que Deus tem mãos, Deus colocou a mão no barro para formar o homem, né? Então eu acredito que nós viemos do Senhor. E quando ele formou ali o barro, o bonequinho de barro, ele soprou nas narinas, nós nos tornamos alma vivente, tá?
Nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Cara, isso é poderoso. Então, esse Deus soberano, pela sua soberania, ele decide criar o homem e não decide criar o homem de qualquer forma. Ele decide criar o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:27 diz: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Então, nós entendemos, queridos, que é lógico que essa imagem, essa semelhança não está falando de algo físico, né? Porque se fosse físico, se Deus fosse um homem, se Deus tivesse um corpo, e a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança dele, seríamos todos iguais. Não existiria gente com cabelo mais claro e outros com cabelo mais escuro, com pele clara, com pele escura. Não existiriam. Todos nós seríamos iguais. Então, essa criação, a imagem e semelhança de Deus, está envolto, quer dizer que nós temos em nós características que são de Deus. Amém? Por exemplo, eu sempre falo isso, né? A Bíblia fala que nós devemos ser santos. Por que a Bíblia fala que nós devemos ser santos? Porque essa é uma característica de Deus, a santidade de Deus. Então, eu, Anderson, não sou um pecador lutando para ser santo, mas eu sou um santo lutando contra o pecado. Eu posso me tornar pecador por causa da minha desobediência a Deus, né? Eu posso até se tornar um pecador, mas essa não é a minha origem. Essa não é, a minha origem é de imagem e semelhança de Deus. Deus me criou para a glória dele, né? Então, ele me fez a imagem e semelhança. Efésios 1:4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha só. Então, se não bastasse Deus pôr a mão no barro para nos formar, na sua soberania, ele nos fez a sua imagem e semelhança e nós estávamos com ele desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, né? Porque o versículo diz que antes da criação do mundo o Senhor já havia nos escolhido nele. Então, esse Deus soberano decide criar o homem. Ele é soberano sobre as nossas vidas. Nós fomos criados pelas mãos de Deus, fomos criados à sua imagem e semelhança e já existíamos nele antes da criação de todas as coisas. Tremendo isso, né, irmãos? Glória a Deus. Terceira coisa, nada foge do controle de sua mão. A soberania de Deus mantém tudo dentro do controle. Olha só o que diz Provérbios 21:1. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Olha só que interessante. O coração de um rei está sendo controlado na mão de Deus como um rio. E Deus dirige esse coração para onde ele quer. Às vezes a gente olha, né? E vê as guerras, essas dificuldades todas que nós estamos passando no Oriente Médio, né, nesse momento, né, que nós estamos gravando essa aula no dia 14/9/2021. Então, nesse momento está acontecendo muitas coisas terríveis lá no Oriente Médio. E a gente pensa assim, meu Deus, onde está Deus? Deus está lá. Deus está lá. Porque nada foge do controle dele. Agora, por que isso tudo acontece? Aí é uma pergunta que é muito mais profunda e essa pergunta tem que ser respondida pelo próprio Deus, né? Então, o coração do rei está nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Agora eu vou ler um texto um pouquinho mais longo, Lucas capítulo 12, diz assim: neste meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem, umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia.
Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que você disser nas trevas será ouvido na luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa serão proclamados nos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, se vocês devem, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Olha que poderoso. Esse Deus, ele contou quantos fios de cabelos nós temos na cabeça. Esse Deus, ele é poderoso porque ele é quem vai dar o destino a nós após a morte. Amém? A nossa vida está nas mãos desse Deus soberano. As nossas vidas estão sendo guiadas pela mão desse Deus soberano. Então, nós precisamos entender, nós precisamos compreender tudo isso para que a gente possa viver isso de uma forma clara e poderosa. Amém? E para nós encerrarmos, estou estourando o tempo aqui já, mas para nós encerrarmos, ele é quem sabe o que é melhor para nós. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Planos de dar esperança e um futuro. Queridos, desculpe aqui os barulhos aqui que acontece externo, o trem está passando lá embaixo agora, aqui perto da minha casa, mas vamos lá. Esse nosso Deus é quem sabe o que é melhor para nós no futuro. Né? Nós, às vezes, fazemos os nossos planos, nós fazemos tudo aquilo que planejamos a nossa vida, né? Quando terminamos a universidade, a gente pega e planeja toda a nossa vida assim, eu vou fazer isso, tantos anos, vou casar, vou ter filhos e tal, vou conquistar meu primeiro milhão daqui a alguns anos e tal, né? A gente faz os nossos planos, mas é Deus quem sabe de fato o que nós precisamos. Então a soberania de Deus controla tudo, inclusive o nosso futuro. Amém? Então Ele está sob o controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a tarefa? Vamos para a tarefa. Desculpe o horário, irmãos, estourei hoje, mas não vai acontecer. Se Deus permitir, não acontecerá nas próximas aulas. Amém? Tarefa. A tarefa de hoje é: inclua em sua oração diária palavras que digam que você aceita a soberania de Deus sobre você, mesmo que seja algo que você não queira. Diga para Deus assim: Senhor, ponha na sua rotina de oração, diga assim: Senhor, eu aceito a sua soberania, eu aceito tudo aquilo que o Senhor tem para mim, mesmo que seja algo que eu não quero fazer, mesmo que a minha alma deseja outra coisa, eu aceito tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida, em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus abençoe sua vida, obrigado por ficar até o final da aula e não se esqueça, curta, comente, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e tenha a melhor noite da sua vida em nome de Jesus.